Existe um motivo pelo qual sua vida ainda não está em paz. E talvez você nunca tenha percebido isso. Não é falta de esforço, não é falta de oportunidades. E, muitas vezes, nem é falta de dinheiro. O problema pode estar em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Você fala demais, reage demais e pensa de menos antes de agir. Vivemos em um mundo onde todos querem opinar, responder, se posicionar e provar algo o tempo todo. Mas enquanto a maioria está ocupada fazendo barulho, poucos aprenderam o verdadeiro poder do silêncio. E é exatamente aqui que entra uma das maiores revelações da sabedoria de Provérbios, ensinamentos atribuídos ao rei Salomão, considerado um dos homens mais sábios que já existiram. Ele não ensinou apenas sobre riqueza, ele ensinou sobre controle, sobre domínio próprio, sobre saber quando falar e, principalmente, quando se calar. Porque quem não controla a língua, não controla decisões. E quem não controla decisões, não controla a própria vida. Talvez hoje você esteja cansado de conflitos desnecessários, de decisões erradas, de dinheiro que entra, mas não permanece, de uma mente que não encontra descanso. E se eu te dissesse que tudo isso pode começar a mudar, quando você aprender a usar o silêncio da forma certa? Neste vídeo, você vai descobrir 30 chaves poderosas baseadas na sabedoria de Salomão que vão te ensinar a evitar erros que custam caro, tomar decisões mais inteligentes, proteger sua vida financeira e construir uma mente em paz. Mas atenção, isso não é sobre ficar calado, é sobre se posicionar com inteligência. Porque o silêncio certo, no momento certo, não te enfraquece, ele te coloca no controle. E depois de entender isso, você nunca mais vai reagir da mesma forma. Antes de continuarmos, se você gosta dos nossos vídeos e sente que eles têm abençoado sua vida, curta e comente, nem que seja apenas um amém. Isso faz uma enorme diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas e impacte vidas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Assim, o YouTube vai te conhecer melhor e te indicar ainda mais vídeos como este para te ajudar na sua jornada de fé. Ajude a disseminar esta mensagem de fé e esperança. Cada curtida, comentário e compartilhamento fortalece esse trabalho, que fazemos com todo carinho para edificar sua vida. Juntos, podemos alcançar ainda mais corações. Continuando. Existe uma ilusão perigosa que aprisiona muitas pessoas. Acreditar que o silêncio é fraqueza. Mas, na verdade, dentro da sabedoria de Provérbios, o silêncio nunca foi visto como omissão, e sim como domínio. E domínio, quando bem aplicado, se torna uma das maiores forças invisíveis que uma pessoa pode carregar. Quem não entendeu isso, vive reagindo, e quem vive reagindo, nunca governa a própria vida. O silêncio não é ficar calado por não ter o que dizer. É escolher não dizer, mesmo tendo. Esse é o ponto de ruptura entre o imaturo e o sábio. A pessoa imatura precisa provar, responder, se defender, se explicar. Já o sábio entende que nem toda batalha merece sua voz. E essa escolha, aparentemente simples, começa a mudar tudo. Inclusive sua vida financeira, porque toda reação impulsiva tem um custo, às vezes emocional, às vezes relacional e muitas vezes financeiro. Quantas pessoas perdem oportunidades, contratos, parcerias ou crescimento simplesmente porque não souberam ficar em silêncio no momento certo? Falar demais revela insegurança, e insegurança afasta a confiança. E sem confiança, não existe prosperidade sustentável. O silêncio cria um espaço raro, o espaço da observação, e quem observa mais, entende mais. Enquanto outros estão ocupados falando, o silencioso está lendo ambientes, intenções, padrões e oportunidades. É nesse lugar que decisões melhores começam a nascer. E decisões melhores são a base de qualquer estabilidade financeira.
Além disso, o silêncio protege você de um dos maiores inimigos da prosperidade, a necessidade de validação. Quem fala demais, muitas vezes, está tentando ser aceito. E quem precisa ser aceito acaba dizendo sim, quando deveria dizer não. E esse sim errado pode custar anos de prejuízo, dívidas ou desgaste emocional. O mais interessante é que o silêncio também constrói uma presença. Pessoas que falam pouco, mas com precisão, são percebidas como mais fortes, mais confiáveis e mais estratégicas. Isso não é apenas espiritual, é psicológico. O ser humano valoriza quem não se entrega facilmente. E isso se reflete diretamente em negociações, oportunidades e crescimento financeiro. Por fim, o silêncio te coloca em uma posição de governo interno. Você deixa de ser controlado pelo ambiente e passa a controlar suas respostas. E essa é a chave invisível. Quem governa a si mesmo começa a governar sua vida. E é exatamente aqui que o silêncio deixa de ser apenas comportamento e se torna estratégia de prosperidade e paz. Perfeito. Agora nós vamos aprofundar, porque o que parecia apenas comportamento começa a revelar um padrão invisível que governa destinos. Existe um princípio silencioso, mas extremamente poderoso, revelado ao longo de Provérbios. A boca está diretamente conectada ao destino, não apenas pelo que ela declara, mas pelo que ela acelera. Porque falar demais não é apenas um erro de comunicação. É um erro de gestão interna. É perder o controle do próprio processo de decisão. A maioria das pessoas não percebe, mas quanto mais você fala, menos você pensa. Isso acontece porque a fala cria uma sensação falsa de resolução. Você externaliza antes de processar, e quando isso se torna um hábito, você começa a decidir enquanto fala, e não depois de refletir. E decisões tomadas nesse estado são quase sempre emocionais. E aqui está o ponto crítico. Decisões emocionais são as maiores responsáveis por instabilidade financeira. Compras por impulso, acordos mal feitos, sociedades precipitadas, dívidas assumidas sem análise. Tudo isso nasce de um padrão: reagir antes de refletir. E quem fala demais vive nesse ciclo constante de reação. O silêncio, por outro lado, cria um intervalo. E esse intervalo é extremamente valioso, porque entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e é nesse espaço que mora a sabedoria. Quando você se cala, você alonga esse espaço, e quanto maior esse espaço, mais qualidade sua decisão terá. Outro fator invisível: quem fala demais entrega informação demais, e informação no mundo real é poder. Quando você expõe seus planos, suas intenções ou até suas fragilidades sem filtro, você perde vantagem. Pessoas mais estratégicas usam o que você disse para se posicionar melhor que você, seja em negócios, relações ou oportunidades. Além disso, falar em excesso gera comprometimentos desnecessários. Você promete, se posiciona, se envolve e depois precisa sustentar aquilo que nem deveria ter começado. Quantas pessoas hoje estão presas em situações financeiras complicadas simplesmente porque disseram sim, rápido demais, sem parar para avaliar? O silêncio resolve isso na raiz. Ele desacelera o processo, filtra emoções, preserva informações e te devolve o controle. E aqui está a verdade que poucos entendem. Prosperidade não vem apenas de ganhar mais, vem principalmente de errar menos. E quem domina o silêncio erra muito menos. Agora, nós entramos em uma camada que quase ninguém percebe, mas que define quem prospera e quem vive sempre apagando incêndios. Existe um tipo de prejuízo que não aparece na conta bancária imediatamente, mas que com o tempo custa caro, muito caro. São perdas silenciosas, acumulativas, quase imperceptíveis. E é exatamente aqui
que a sabedoria de Provérbios se revela de forma cirúrgica. Nem todo dano começa com uma ação. Muitos começam com palavras. Grande parte das perdas na vida não começa com decisões financeiras diretas. Começa com conversas erradas. Uma palavra dita no momento errado pode fechar uma porta que levaria anos para se abrir novamente. Uma opinião mal colocada pode quebrar uma conexão que traria crescimento. E o mais perigoso, muitas dessas perdas nem são percebidas. O problema é que quem fala demais não consegue medir o peso do que está liberando. Fala para aliviar, para reagir, para preencher silêncio e, sem perceber, planta consequências. E diferente do dinheiro, que você consegue rastrear, essas perdas são invisíveis. Elas acontecem nos bastidores da vida. O silêncio entra como uma espécie de proteção estratégica. Ele impede que você participe de conversas que não agregam, te afasta de conflitos desnecessários e, principalmente, evita que você se exponha em ambientes onde nem todos estão torcendo por você. Nem toda mesa é lugar de falar. Algumas são apenas de observar. Outro ponto profundo: o silêncio te protege de alianças erradas. Muitas conexões começam na empolgação de uma boa conversa, mas nem toda sintonia verbal é alinhamento de propósito. Quem fala demais se conecta rápido demais, e conexões erradas são uma das maiores fontes de prejuízo emocional e financeiro. Além disso, o silêncio evita o desgaste da imagem. Pessoas que se expõem demais acabam sendo mal interpretadas, distorcidas ou até usadas como assunto por outros. E reputação, uma vez fragilizada, leva muito tempo para ser restaurada. E sem reputação sólida, oportunidades simplesmente não chegam. Por fim, o silêncio funciona como um filtro natural. Ele separa o que é essencial do que é desnecessário. Ele te mantém focado, preservado e estrategicamente posicionado. E aqui está a chave. Enquanto muitos estão perdendo sem perceber, quem domina o silêncio está se protegendo sem esforço. Existe uma lei invisível que governa relações, negócios e oportunidades. As pessoas valorizam o que não é entregue com facilidade. E isso não está apenas no que você faz, está principalmente no quanto você fala. A sabedoria de Provérbios já apontava isso séculos atrás. Quem controla a língua demonstra entendimento, e entendimento gera respeito. O excesso de fala diminui o peso das suas palavras. Quando você fala tudo o tempo todo, você se torna previsível, comum, acessível demais. E o que é comum dificilmente é valorizado. Por outro lado, quem fala pouco cria expectativa. E expectativa gera atenção. E atenção no mundo real é uma moeda poderosa. O silêncio nesse contexto não é ausência, é construção de presença. Pessoas silenciosas costumam ser percebidas como mais seguras, mais confiantes e mais estratégicas. Mesmo que não falem muito quando falam, são ouvidas com mais atenção. Isso não é acaso, é posicionamento. E aqui entra um ponto que impacta diretamente a vida financeira. Percepção de valor define quanto você ganha. Não é apenas o que você sabe fazer, mas como você é percebido. Profissionais que falam demais, muitas vezes se desvalorizam sem perceber. Explicam demais, justificam demais, se vendem mal. O silêncio também cria autoridade. A autoridade não é gritar mais alto, é não precisar provar o tempo todo. Quem sente necessidade constante de explicar, convencer ou se justificar, demonstra insegurança. E insegurança reduz valor. Já quem fala com precisão, no momento certo, transmite domínio. Outro fator estratégico: o silêncio te dá vantagem em negociações. Quem fala menos, escuta mais. E quem escuta mais, entende melhor o outro lado, suas necessidades, suas limitações, seus interesses. E quem tem mais informação, negocia melhor. Muitas pessoas perdem dinheiro simplesmente porque falaram antes de ouvir. Além disso,
O silêncio te impede de entregar demais antes da hora. Em negociações, projetos e até relacionamentos profissionais, revelar tudo cedo demais reduz seu poder de barganha. O silêncio preserva seu posicionamento e te permite agir no tempo certo. Por fim, o silêncio te diferencia. Em um mundo onde todos querem falar, opinar, aparecer e se posicionar o tempo todo, quem sabe se calar se torna raro. E o raro é valorizado. E o valorizado é melhor remunerado, mais respeitado e mais procurado. Existe algo que quase ninguém percebe. Muitas dívidas não começam no bolso, começam na boca. Antes de existir um boleto, existiu uma palavra. Antes de existir um compromisso financeiro, existiu um sim mal pensado. E é exatamente isso que a sabedoria de Provérbios alerta repetidamente. Cuidado com o que você promete. A maioria das pessoas associa dívida apenas a consumo. Comprar demais, gastar sem controle. Mas existe um tipo mais sutil e perigoso. A dívida relacional e verbal. Aquela que nasce quando você se compromete com algo que não deveria, seja por pressão, emoção ou necessidade de agradar. Quantas vezes alguém aceita entrar em uma sociedade sem analisar direito? Quantas vezes assume um compromisso financeiro para ajudar alguém sem ter estrutura? Quantas vezes diz, depois eu vejo, dá para dar um jeito, pode contar comigo, e depois paga o preço disso por meses ou anos? Tudo isso nasce de um padrão: falar antes de pensar, responder antes de avaliar, se comprometer antes de entender. E isso está diretamente ligado à falta de silêncio. Porque o silêncio cria uma pausa, e essa pausa pode evitar decisões que gerariam prejuízos duradouros. O silêncio te dá tempo para analisar o que está por trás de um pedido. Nem toda oportunidade é boa. Nem toda urgência é real. Nem toda proposta é vantajosa. Mas quem fala rápido demais não enxerga isso. Apenas reage. E quem reage, assume riscos desnecessários. Outro ponto importante: o silêncio te protege da pressão social. Muitas decisões financeiras ruins são tomadas em ambientes de influência. Amigos, familiares, colegas. Existe uma pressão invisível para concordar, participar, ajudar ou acompanhar. E quem não sabe se calar, acaba cedendo. Além disso, o silêncio te ensina a usar uma das palavras mais poderosas da vida financeira. Não. Mas um não que nasce do discernimento, não da culpa. E muitas vezes, esse não começa com silêncio. Você não responde na hora, não se compromete no impulso, e isso te dá liberdade para decidir com clareza. Por fim, o silêncio quebra o ciclo da impulsividade. Ele te tira do automático, te coloca em um lugar de consciência. E aqui está a chave. Quem pensa antes de se comprometer, raramente se arrepende depois. E quem se arrepende menos, perde menos dinheiro. Existe um ladrão silencioso que destrói mais resultados do que a falta de dinheiro: o desgaste emocional constante. E grande parte desse desgaste nasce de conflitos desnecessários, discussões, debates inúteis, provocações, mal-entendidos. Tudo isso consome energia, e sem energia não existe foco, e sem foco não existe prosperidade. A sabedoria de Provérbios é direta. Respostas brandas desviam a ira. Mas aqui está o ponto mais profundo. Muitas vezes, nem resposta é necessária. O silêncio, em certos momentos, não apenas evita o conflito, ele o encerra antes mesmo de começar. O problema é que a maioria das pessoas sente a necessidade de reagir. Quer se defender, provar um ponto, vencer uma discussão, ter a última palavra. Mas cada reação gera uma nova reação. E assim nasce um ciclo desgastante que rouba tempo, paz e energia mental. E aqui está o impacto financeiro disso. Pessoas emocionalmente desgastadas tomam decisões piores. Elas perdem foco, perdem clareza, perdem oportunidades.
Além disso, conflitos constantes quebram relacionamentos, e muitos dos melhores resultados na vida vêm justamente de conexões saudáveis. O silêncio funciona como uma quebra de padrão. Quando você não reage, você desarma o ambiente. Muitas discussões só continuam porque encontram resistência. Quando não há resposta, o conflito perde força. E isso não é fraqueza, é inteligência emocional aplicada. Outro ponto estratégico: o silêncio te protege de entrar em batalhas que não te levam a lugar nenhum. Nem toda provocação merece resposta, nem toda crítica merece atenção, nem toda opinião merece confronto. Saber escolher onde investir sua energia é uma habilidade que separa quem cresce de quem vive preso. Além disso, o silêncio te permite observar o comportamento das pessoas sob pressão, e isso revela muito mais do que palavras. Você começa a entender quem realmente é confiável, quem é impulsivo, quem é estratégico. E essa leitura é essencial para decisões financeiras e relacionais mais seguras. Por fim, o silêncio te mantém inteiro. Ele preserva sua mente, sua paz e sua direção. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Não é só sobre ganhar mais, é sobre não se desgastar no caminho, porque quem se desgasta demais não sustenta o que conquista. Se existe uma habilidade que separa quem prospera de quem vive em ciclos de altos e baixos, essa habilidade é o autocontrole. E dentro da sabedoria de Provérbios, isso fica claro. Quem governa a si mesmo é mais forte do que quem conquista cidades. Ou seja, o verdadeiro poder não está fora, está dentro. O problema é que a maioria das pessoas tenta construir riqueza sem antes construir domínio próprio. Quer ganhar mais, crescer, avançar, mas não consegue controlar impulsos básicos. E sem controle interno, qualquer crescimento externo se torna instável. O que entra rápido, sai rápido. E é aqui que o silêncio se torna uma ferramenta poderosa. Porque toda vez que você se cala diante de um impulso, seja de falar, reagir, comprar ou decidir, você está fortalecendo um músculo invisível, o domínio próprio. E quanto mais você exercita isso, mais forte você se torna internamente. O silêncio te ensina a suportar o desconforto. Porque muitas vezes o impulso de falar vem de uma necessidade de aliviar uma tensão interna. Você quer responder, se explicar, se justificar, apenas para se sentir melhor. Mas quando você escolhe o silêncio, você aprende a lidar com essa tensão sem agir impulsivamente. E essa habilidade é transferida diretamente para a vida financeira. Porque o mesmo mecanismo que te faz falar sem pensar é o que te faz gastar sem necessidade. É o que te faz tomar decisões precipitadas. É o que te faz buscar prazer imediato em vez de resultado duradouro. Outro ponto profundo: o silêncio te ajuda a diferenciar desejo de necessidade. Quando você desacelera suas reações, você começa a perceber o que realmente importa. E isso muda completamente sua relação com o dinheiro. Você deixa de gastar para preencher emoções e começa a investir com propósito. Além disso, o silêncio cria consistência. E riqueza não é construída com grandes decisões isoladas, mas com pequenas decisões corretas, repetidas ao longo do tempo. E para manter esse padrão, você precisa de controle. Precisa saber dizer: agora não. Isso não vale a pena. Isso não está alinhado. Por fim, o silêncio te coloca em um lugar de governo. Você deixa de ser refém dos seus impulsos e passa a liderar suas escolhas. E aqui está a chave mais poderosa até agora. Quem domina a si mesmo, domina seus resultados. E quem domina seus resultados, constrói uma vida estável, próspera e em paz. Existe um princípio pouco falado, mas extremamente real. O mundo não revela suas melhores oportunidades para quem está ocupado demais falando. E isso não é apenas uma ideia filosófica. É uma dinâmica prática da vida. A sabedoria de Provérbios já apontava que o coração do sábio busca conhecimento. Mas para buscar, primeiro,
é preciso estar em posição de ouvir. A maioria das pessoas perde oportunidades não porque elas não existem, mas porque não estão atentas. Estão distraídas, ocupadas, reagindo, falando, opinando. Enquanto isso, detalhes passam despercebidos e oportunidades, na maioria das vezes, não chegam anunciadas. Elas aparecem disfarçadas em conversas, comportamentos e pequenos sinais. O silêncio te coloca em uma posição privilegiada, a posição de quem observa. E quem observa começa a perceber padrões. Você passa a notar o que está funcionando, o que está falhando, onde estão as brechas, onde existem necessidades não atendidas, e é exatamente nessas lacunas que nascem as melhores oportunidades financeiras. Outro ponto poderoso: o silêncio te permite ouvir além das palavras. Muitas vezes, o que uma pessoa diz não é o mais importante. O mais importante é o que ela não diz. Tom de voz, hesitação, inconsistência, intenção. Tudo isso revela informações valiosas. E quem capta essas nuances toma decisões muito mais estratégicas. Além disso, o silêncio te posiciona como alguém que aprende mais do que ensina. E isso é uma vantagem enorme. Enquanto muitos estão tentando parecer inteligentes, o silencioso está ficando mais inteligente. Ele absorve experiências, aprende com erros alheios e acumula entendimento sem precisar pagar o preço completo. Na vida financeira, isso se traduz de forma clara. Quem observa mais, erra menos e acerta melhor. Identifica boas oportunidades antes da maioria, evita armadilhas comuns e toma decisões com mais base. E isso, ao longo do tempo, gera uma diferença gigantesca nos resultados. O silêncio também te ajuda a perceber o timing. Nem toda oportunidade deve ser aproveitada imediatamente. Algumas precisam ser observadas, analisadas, amadurecidas, e quem fala demais geralmente se antecipa, entra cedo demais ou tarde demais. Já quem observa, entra no momento certo. Por fim, o silêncio te conecta com discernimento. Você começa a perceber não apenas o que é bom, mas o que é certo para você. E isso evita comparações, pressa e decisões baseadas em pressão externa. Você passa a agir com clareza, e clareza gera direção, e direção gera prosperidade. Existe um momento extremamente sensível em qualquer projeto, ideia ou mudança de vida. O início. É quando tudo ainda é frágil, instável e dependente de direção. E é exatamente nesse estágio que muitas pessoas cometem um erro silencioso. Falam demais antes da hora. A sabedoria de Provérbios nos ensina que o prudente guarda o conhecimento. E aqui está o entendimento profundo. Nem tudo que Deus começa em você deve ser anunciado imediatamente. Algumas coisas precisam crescer em silêncio antes de serem expostas. Quando você fala cedo demais sobre seus planos, você expõe algo que ainda não está estruturado. Isso abre espaço para 3 perigos: opinião alheia, inveja silenciosa e autossabotagem. E muitas vezes você nem percebe que foi afetado, mas perde força no caminho. O primeiro risco é a opinião. Pessoas que não entendem seu processo vão opinar com base na própria limitação. E se você ainda não tem convicção firme, essas opiniões podem gerar dúvida. E dúvida, no início de um projeto, é extremamente perigosa. Ela paralisa. O segundo risco é mais sutil: a energia contrária. Nem todos que te ouvem estão torcendo por você. Alguns desacreditam, outros competem, outros simplesmente não querem te ver avançar. E quando você expõe seus planos sem filtro, você se torna vulnerável a essas influências. O terceiro risco é interno: a falsa sensação de progresso. Quando você fala muito sobre o que vai fazer, seu cérebro interpreta como se já estivesse avançando. Isso gera uma satisfação momentânea, mas reduz a ação real. Você fala tanto sobre o plano que perde a intensidade de executá-lo. O
O silêncio resolve isso de forma estratégica. Ele cria um ambiente protegido para o crescimento. Você pensa, planeja, ajusta, executa, sem interferências externas. E quando finalmente decide revelar, já não é mais uma ideia, é uma realidade em movimento. Além disso, o silêncio te dá liberdade para errar e corrigir sem exposição. Nem todo erro precisa ser público. Nem todo ajuste precisa ser explicado. Esse espaço reservado fortalece sua confiança e te permite evoluir com mais consistência. Por fim, o silêncio transforma a intenção em construção. Você deixa de ser alguém que fala sobre o que vai fazer e se torna alguém que simplesmente faz. E aqui está a chave. Planos protegidos têm mais chances de se tornarem realidade, porque cresceram longe do ruído. Agora entramos em um ponto que muda completamente a forma como você decide, age e constrói sua vida. Porque aqui estamos falando de liberdade real. Existe uma prisão invisível que controla a vida de muitas pessoas, a necessidade de aprovação. E o mais perigoso é que ela se manifesta de forma sutil, nas palavras, nas explicações, nas justificativas constantes. A sabedoria de Provérbios mostra que o temor ao homem é uma armadilha, e essa armadilha começa, muitas vezes, na boca. Quem precisa de aprovação fala demais, explica demais, justifica demais, tenta convencer, agradar, ser aceito. E nesse processo vai abrindo mão da própria direção, porque sem perceber passa a tomar decisões baseadas na reação dos outros, e não naquilo que realmente deveria fazer. E aqui está o impacto direto disso na vida financeira. Quem vive para agradar dificilmente prospera com consistência, porque vai dizer sim quando deveria dizer não. Vai entrar em situações que não fazem sentido, vai gastar para manter uma imagem, vai aceitar menos do que vale, só para não desagradar. O silêncio quebra esse ciclo na raiz, porque quando você aprende a não responder tudo, a não se explicar o tempo todo, a não justificar cada decisão, você começa a se libertar da opinião alheia. Você entende que nem todos precisam concordar, e isso não te enfraquece. Outro ponto profundo. O silêncio te ensina a sustentar decisões sem validação externa. Isso é maturidade, isso é força interna. Você decide, executa e segue, sem precisar de aplausos, sem precisar de confirmação constante. E isso te torna extremamente perigoso no bom sentido. Você se torna independente. Além disso, o silêncio te protege de comparações. Quando você fala menos sobre sua vida, você se expõe menos ao julgamento e à necessidade de provar algo. E isso te permite construir no seu tempo, no seu ritmo, com mais consistência, sem pressa, sem pressão. Na prática, isso muda completamente sua relação com o dinheiro. Você para de gastar para impressionar, para de assumir compromissos para manter aparência, para de seguir caminhos só porque todo mundo está fazendo. Você começa a agir com propósito, e propósito gera estabilidade. Por fim, o silêncio te posiciona em um lugar de identidade firme. Você sabe quem é, o que quer e para onde está indo. E quando isso está claro, a opinião externa perde força. E aqui está a chave. Quem não precisa de aprovação, decide melhor. E quem decide melhor, constrói uma vida mais próspera e em paz. Existe uma diferença clara entre duas pessoas. Aquela que vive reagindo e aquela que vive se posicionando. A primeira é controlada pelo ambiente. A segunda controla suas respostas. E dentro da sabedoria de Provérbios, isso é evidente. O sábio pensa antes de responder, mas o tolo reage imediatamente. A reatividade é um dos maiores sabotadores da prosperidade. Porque quem reage não escolhe, apenas responde ao que aparece. Vive no automático, tomando decisões baseadas no momento, na emoção, na pressão. E esse padrão gera instabilidade, tanto emocional quanto financeira.
O silêncio quebra esse ciclo. Ele cria um espaço entre o que acontece e o que você faz. E esse espaço é extremamente valioso, porque nele você avalia, interpreta, calcula e decide com consciência. Você deixa de ser empurrado pelas circunstâncias e passa a conduzir suas ações. Outro ponto importante: o silêncio te permite enxergar o jogo completo. Quem fala demais está envolvido demais no momento. Já quem observa em silêncio consegue ver além, entende intenções, percebe movimentos, antecipa cenários. E isso é o que define uma pessoa estratégica. Na vida financeira, isso faz toda a diferença. Pessoas reativas compram na emoção, investem por impulso, entram em oportunidades sem análise. Já pessoas estratégicas observam, comparam, esperam o momento certo e agem com precisão. E isso, ao longo do tempo, gera resultados completamente diferentes. Além disso, o silêncio te protege de armadilhas emocionais. Muitas decisões ruins são tomadas em momentos de pressão. Alguém insistindo, uma situação urgente, uma provocação. E quem não sabe se calar acaba cedendo. Mas quem domina o silêncio ganha tempo. E tempo gera clareza. O silêncio também te ajuda a responder, não reagir. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Reagir é automático. Responder é consciente, e respostas conscientes são muito mais eficazes, tanto em relacionamentos quanto em decisões financeiras. Por fim, o silêncio te transforma em alguém imprevisível no melhor sentido. Você não é facilmente manipulado, não reage como esperam, não se entrega ao jogo emocional dos outros. E isso te dá vantagem, porque quem não pode ser previsto, não pode ser controlado. Agora entramos em um ponto extremamente prático, onde muitas pessoas perdem dinheiro sem perceber e depois chamam isso de azar. Existe um erro silencioso que custa caro: negociar sob emoção. E a maioria das pessoas nem percebe quando está fazendo isso. A sabedoria de Provérbios já aponta que o coração apressado erra o caminho, e nas decisões financeiras isso se torna ainda mais evidente. Toda negociação envolve informação, percepção e controle emocional. Mas quando a emoção entra, esses três elementos se distorcem. Você passa a agir para aliviar um sentimento e não para tomar a melhor decisão. E é exatamente aí que começam os prejuízos. O problema é que a emoção quase sempre vem acompanhada de fala. Você tenta justificar, explicar, convencer, responder rápido. E nesse processo acaba revelando mais do que deveria, cedendo mais do que gostaria e aceitando menos do que merece. O silêncio interrompe esse ciclo. Ele cria um ambiente onde a emoção não domina a decisão. Quando você se cala, você ganha tempo. E tempo em uma negociação é poder, porque enquanto você pensa, o outro lado continua se revelando. Outro ponto estratégico: quem fala demais durante uma negociação entrega seus limites, mostra até onde pode ir, o quanto precisa, o quanto está disposto a ceder. E isso enfraquece completamente sua posição. Já quem mantém o silêncio, mantém o controle. Além disso, o silêncio reduz a pressão. Muitas negociações são conduzidas com urgência artificial. É agora ou nunca, última chance, decide rápido. E quem entra nesse ritmo, decide mal. O silêncio desacelera esse processo e te devolve clareza. Na prática, isso muda tudo. Você passa a analisar melhor propostas, evita compromissos precipitados, negocia com mais firmeza e protege seus recursos. E isso não vale apenas para grandes negócios. Vale para decisões do dia a dia, compras, acordos e compromissos. Por fim, o silêncio te posiciona como alguém difícil de manipular. E isso tem um valor enorme, porque quem não pode ser pressionado emocionalmente não aceita qualquer coisa. E aqui está a chave: quem negocia com calma perde menos e ganha mais. Agora você entra em uma camada onde tudo começa a se consolidar, porque não adianta entender se não houver constância.
E é exatamente aqui que o silêncio se torna um aliado silencioso da construção de resultados duradouros. Existe uma verdade que poucos gostam de encarar. Prosperidade não é construída com intensidade, é construída com constância. E dentro da sabedoria de Provérbios, isso aparece repetidamente. A diligência, a constância e o domínio próprio sempre são colocados acima de impulsos momentâneos. O problema é que a maioria das pessoas vive em ciclos de empolgação e queda. Começa forte, fala sobre o que vai fazer, cria expectativa, mas não sustenta. E uma das raízes desse padrão está justamente no excesso de fala, porque falar demais cria uma sensação de avanço sem que haja ação real. O silêncio corrige isso. Ele te tira do campo da intenção declarada e te leva para o campo da execução silenciosa. Você para de anunciar o que vai fazer e começa a fazer, e isso muda completamente sua relação com o progresso. Outro ponto profundo: o silêncio reduz distrações. Quem fala demais também se envolve demais, se explica demais, se dispersa demais. E a disciplina exige foco, exige repetição, exige energia direcionada. E isso só é possível quando você elimina o excesso de ruído. Além disso, o silêncio fortalece compromissos internos. Quando você não compartilha tudo com todo mundo, você cria uma relação mais forte com aquilo que decidiu. Seu compromisso deixa de ser com a validação externa e passa a ser com o resultado. Na vida financeira, isso é essencial, porque construir estabilidade exige hábitos consistentes, gastar com consciência, poupar, investir, planejar. E nada disso acontece com base em empolgação. Acontece com base em disciplina, e disciplina exige controle, foco e constância. O silêncio também te protege do ciclo da comparação. Quando você fala menos e se expõe menos, você se compara menos, e isso te permite seguir seu próprio ritmo, sem pressa, sem ansiedade. Isso é um dos maiores segredos de quem constrói riqueza de forma sólida. Por fim, o silêncio te transforma em alguém que entrega mais do que promete. E isso, ao longo do tempo, constrói uma reputação extremamente forte. E aqui está a chave: quem é consistente se torna confiável. E quem é confiável cresce de forma sustentável. Agora, entramos em um território extremamente sensível, porque aqui não estamos falando apenas de comportamento. Estamos falando de proteção estratégica da sua identidade e posição. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem sem perceber: se expor antes de estar estruturado. Abrir fragilidades para pessoas erradas no momento errado e depois lidar com as consequências disso. E a sabedoria de Provérbios deixa claro que o prudente guarda o conhecimento. Ele não se revela por completo em qualquer ambiente. Não se trata de viver mascarado ou ser falso. Se trata de entender que nem todo ambiente é seguro para sua vulnerabilidade. Existe um tempo para compartilhar e existe um tempo para silenciar. E discernir isso é uma habilidade que protege sua mente, suas decisões e até sua vida financeira. O problema é que quem fala demais acaba revelando mais do que deveria. Fala sobre inseguranças, dúvidas, dificuldades, planos ainda frágeis, e isso pode ser usado de forma negativa. Nem todos que ouvem estão preparados para sustentar sua verdade. Alguns vão julgar, outros vão distorcer, outros vão se aproveitar. E aqui entra um ponto estratégico: informação é poder. Quando você revela suas fraquezas sem filtro, você entrega poder. Em ambientes competitivos, negociações ou até relações profissionais, isso pode te colocar em desvantagem sem que você perceba. O silêncio nesse contexto funciona como um escudo. Ele protege seu processo enquanto você se fortalece. Você trabalha suas limitações internamente, cresce, se estrutura, e só depois escolhe com quem e quando compartilhar. Outro ponto importante: o silêncio te dá espaço para resolver antes de expor.
Nem todo problema precisa ser compartilhado no momento em que surge. Muitos podem ser resolvidos com reflexão, estratégia e ação. E quando você resolve antes de falar, você evita desgaste e preserva sua imagem. Além disso, o silêncio te ajuda a construir confiança seletiva. Você aprende a observar antes de se abrir. Aprende a identificar quem é seguro, quem é maduro, quem realmente pode somar. E isso evita conexões que poderiam gerar prejuízos emocionais e até financeiros. Por fim, o silêncio te permite crescer em segredo. E isso é poderoso, porque quando as pessoas percebem, você já mudou, já evoluiu, já se posicionou. E aqui está a chave. Quem se fortalece em silêncio não precisa se justificar depois. Existe uma diferença enorme entre quem impõe e quem é naturalmente respeitado. Quem impõe, levanta a voz, faz barulho, busca atenção. Quem é respeitado, muitas vezes, apenas observa e age com precisão. A sabedoria de Provérbios ensina que o homem prudente ganha respeito com suas ações e não com suas palavras. O problema é que a maioria das pessoas confunde visibilidade com autoridade. Falam demais para parecerem fortes, argumentam demais para serem aceitos, se expõem demais para serem reconhecidos. E, ironicamente, quanto mais falam, mais vulneráveis se tornam. O silêncio, quando usado estrategicamente, cria peso. Cada palavra passa a ter valor. Cada ação se torna mais impactante. Pessoas que dominam o silêncio são percebidas como confiáveis, confiantes e estratégicas. E isso gera autoridade real. Além disso, o silêncio cria um campo de observação. Você entende mais, percebe mais, antecipa movimentos. E quem observa mais, age melhor. Essa postura transmite liderança natural. Você não precisa provar nada, o ambiente reconhece seu posicionamento. Outro ponto profundo: o silêncio evita desgastes desnecessários. Quem impõe perde energia, cria atrito e gera resistência. Já quem é estratégico e contido mantém influência sem conflito, sem desgaste, sem precisar brigar por atenção ou respeito. Na vida financeira e pessoal, isso faz toda a diferença. Parceiros, clientes, investidores e colegas percebem competência sem que você precise se justificar. Confiança se constrói mais rápido quando suas ações falam mais do que suas palavras. Por fim, o silêncio fortalece sua presença. Ele transforma cada movimento em mensagem, cada decisão em referência. E aqui está a chave final. A autoridade silenciosa multiplica oportunidades, protege seus planos e fortalece sua prosperidade. O silêncio também é a ponte entre erro e aprendizado. Enquanto muitos se precipitam, falam ou agem diante de um equívoco, o sábio faz exatamente o oposto. Ele observa, analisa e aprende antes de reagir. A sabedoria de Provérbios nos lembra que o prudente considera o caminho antes de caminhar, e isso se aplica a cada decisão da vida. Quando você silencia diante de um erro, seja seu ou alheio, você cria espaço para reflexão. Não é ignorar o problema, mas enxergá-lo com clareza, separando emoções do raciocínio. Quem reage imediatamente frequentemente aumenta o dano, enquanto quem observa aprende a corrigir com precisão. Além disso, o silêncio permite identificar padrões. Quantas vezes um erro se repete porque não foi plenamente compreendido? Quem permanece em silêncio tem capacidade de analisar causas profundas, evitando que os mesmos equívocos se repitam. E na vida financeira, isso significa proteger recursos e construir estratégias mais seguras. O silêncio também fortalece resiliência. Encarar falhas sem se precipitar te ensina a suportar desconforto e incerteza, algo essencial em qualquer jornada de sucesso. E quando você aprende a lidar com adversidades internamente, sua tomada de decisão se torna mais firme, segura e estratégica. Outro ponto profundo: quem aprende em silêncio preserva a reputação.
Erros expostos sem controle podem gerar julgamentos e desgaste de credibilidade, mas quem avalia antes de falar, corrige antes de se expor, constrói autoridade silenciosa e sua imagem permanece intacta. Na prática diária, isso se traduz em agir com cautela após cada tropeço, revisando métodos, ajustando atitudes e planejando próximos passos. O silêncio transforma o erro em lição, a dor em conhecimento e o obstáculo em oportunidade. Por fim, o silêncio cria maturidade. Ele permite que cada reação futura seja mais consciente, mais estratégica e mais alinhada com seus objetivos. E aqui está a chave. Quem domina o silêncio aprende mais rápido, erra menos e prospera com consistência. O silêncio tem um efeito magnético sobre quem te cerca. Enquanto muitos falam demais e se expõem a julgamentos, o sábio se mantém contido e observa. A sabedoria de Provérbios ensina que os planos do homem são confirmados pelo Senhor, mas a palavra do homem pode arruinar tudo. E aqui o silêncio funciona como filtro natural. Ele atrai quem está alinhado com seus valores. Quando você se expressa com parcimônia, demonstra maturidade e controle. Pessoas dispersas ou superficiais naturalmente se afastam, enquanto indivíduos estratégicos e conscientes se aproximam. O silêncio revela não apenas quem você é, mas também quem merece caminhar ao seu lado. Além disso, o silêncio fortalece a confiança. Quem fala demais pode parecer desesperado por aceitação, enquanto quem observa transmite segurança. E segurança atrai relacionamentos sólidos, sejam eles profissionais, financeiros ou pessoais. Pessoas confiáveis se conectam com quem mantém integridade e consistência, não com quem busca validação externa. Outro ponto, o silêncio aumenta sua percepção sobre os outros. Quem observa sem precipitação consegue identificar intenções, valores e consistência nas ações de cada pessoa. Isso evita associações que poderiam trazer prejuízos ou distrações, economizando energia e protegendo seus recursos. O silêncio também favorece mentorias e alianças estratégicas. Pessoas experientes percebem quem sabe ouvir, refletir e agir com inteligência. Elas naturalmente se aproximam de quem mantém postura equilibrada e aprende antes de reagir. E essas conexões são fundamentais para crescimento financeiro e pessoal. Na prática diária, o silêncio permite que você selecione melhor as oportunidades de relacionamento. Ao invés de se misturar com todos, você aprende a investir energia apenas naquelas conexões que realmente trazem valor, aprendizado e crescimento. Por fim, o silêncio cria uma aura de influência. Você não precisa impressionar com palavras, suas atitudes, consistência e presença falam por você. E aqui está a chave. Quem domina o silêncio constrói uma rede de pessoas certas que potencializam sucesso, segurança e prosperidade. O silêncio é uma arma poderosa quando confrontado por desafios e conflitos. Enquanto a maioria reage impulsivamente, fala demais ou deixa a emoção dominar, o sábio observa e decide o melhor momento de agir. A sabedoria de Provérbios nos lembra que a resposta branda desvia o furor, e essa é a essência do poder do silêncio. Ele cria espaço para a estratégia. Quando você permanece em silêncio diante de uma situação tensa, você impede que a emoção determine seu próximo passo. Reações impulsivas podem agravar problemas, gerar desgaste e até comprometer relacionamentos ou decisões financeiras. Já o silêncio permite que você analise, compreenda e planeje sua ação com precisão. Além disso, o silêncio revela intenções. Quem fala demais em conflito, muitas vezes entrega seus pontos fracos, cede poder e perde vantagem estratégica. Ao se manter contido, você observa atitudes, palavras e comportamentos alheios, obtendo informações valiosas que podem ser usadas para transformar a situação a seu favor.
Outro ponto crucial: o silêncio protege sua reputação. Responder de forma explosiva ou precipitada muitas vezes causa arrependimento e desgaste de autoridade. O silêncio, por outro lado, transmite controle, maturidade e equilíbrio, características que inspiram respeito e confiança, mesmo em meio à tensão. Na vida financeira, conflitos podem surgir em negociações, investimentos ou parcerias. Reagir emocionalmente aumenta risco de prejuízos e decisões impulsivas. Quem mantém silêncio ganha clareza, avalia alternativas e escolhe caminhos que minimizam perdas e maximizam resultados. O silêncio também gera espaço para soluções criativas. Em vez de reagir de forma previsível, você tem tempo de identificar oportunidades escondidas dentro do conflito. Uma chance de virar a situação a seu favor, construir alianças ou negociar melhores condições. Por fim, o silêncio transforma crises em aprendizado estratégico. Cada desafio analisado em silêncio se torna uma lição valiosa, fortalecendo disciplina, inteligência emocional e visão de longo prazo. E aqui está a chave. Quem domina o silêncio converte conflitos em oportunidades, protegendo recursos e fortalecendo sua autoridade e crescimento. O silêncio não é apenas uma pausa, ele é um instrumento de clareza mental. Quem fala demais ou reage impulsivamente tende a enxergar apenas o imediato, perdendo oportunidades de planejamento estratégico. A sabedoria de Provérbios mostra que o prudente pondera seus passos e avalia o futuro antes de agir. Quando você pratica o silêncio, cria espaço para reflexão profunda. Cada decisão deixa de ser apenas uma resposta ao momento e passa a ser fruto de análise consciente, baseada em informações, experiências e previsões. E isso transforma escolhas superficiais em estratégias consistentes. O silêncio também amplia a perspectiva. Ao se retirar do ruído externo, opiniões, pressões, distrações, você consegue enxergar cenários completos, prever consequências e identificar padrões que passam despercebidos para quem fala e age sem pensar. Outro ponto: decisões impulsivas muitas vezes custam caro, seja financeiramente ou emocionalmente. O silêncio desacelera o processo, reduz erros e aumenta a assertividade. Ele te permite planejar investimentos, parcerias e ações com base em lógica, dados e visão de longo prazo. Além disso, o silêncio fortalece a paciência. Quem observa e pensa antes de agir, aprende a esperar o momento certo, evitando decisões precipitadas. E paciência é uma das maiores chaves para a prosperidade duradoura, pois permite construir alicerces sólidos e aproveitar oportunidades no tempo certo. Na prática, isso se traduz em agir de forma calculada, analisar riscos, ponderar possibilidades, projetar resultados e só então tomar a decisão final. Quem domina essa prática evita desperdício de recursos e aumenta a chance de sucesso consistente. Por fim, o silêncio cria resiliência estratégica. Ele permite avaliar o presente, planejar o futuro e agir com propósito, sem ser dominado por pressa ou pressão externa. E aqui está a chave. Quem decide em silêncio constrói um caminho sólido, seguro e duradouro rumo à prosperidade e a paz. O silêncio é o canal pelo qual a mente e o espírito encontram clareza. Em um mundo cheio de ruído, opiniões e distrações, quem se cala consegue ouvir não apenas a si mesmo, mas também a voz da sabedoria superior. A sabedoria de Provérbios nos ensina que o espírito do homem suporta a sua enfermidade, mas o espírito sensato o cura, mostrando que discernimento nasce da quietude e reflexão. Quando você pratica silêncio, você cria espaço para perceber sinais sutis que passariam despercebidos na pressa. Seja um conselho, uma intuição ou uma oportunidade que surge de forma discreta, o silêncio te coloca em sintonia com aquilo que realmente importa.
O silêncio também fortalece percepção de intenções. Em relações pessoais, negócios ou decisões financeiras, a capacidade de perceber verdade, caráter e propósitos se multiplica quando você observa sem precipitar julgamentos. É nesse espaço silencioso que a intuição encontra base para agir com segurança. Outro ponto: discernimento espiritual não significa apenas ouvir o divino, mas também filtrar influências externas. Em momentos de ruído, opinião alheia ou pressão social, o silêncio te permite distinguir o que é relevante e verdadeiro do que é passageiro ou enganoso. Na prática diária, isso transforma sua tomada de decisão. Negócios, investimentos e relacionamentos passam a ser guiados por clareza interna e princípios sólidos, não apenas por emoções ou expectativas externas. O silêncio se torna um aliado estratégico que fortalece convicção e segurança em cada passo. Além disso, o silêncio promove humildade. Ele ensina a reconhecer que nem todas as respostas estão na pressa ou na fala constante. Quem se cala aprende a ouvir, a refletir e a agir com prudência, tornando-se cada vez mais alinhado com princípios espirituais e com sua missão de vida. Por fim, o silêncio gera uma conexão profunda entre ação e propósito. Ele permite que cada decisão seja fundamentada não apenas em lógica ou experiência, mas também em discernimento espiritual. E aqui está a chave. Quem pratica o silêncio desenvolve visão e proteção espiritual, guiando sua vida com clareza, paz e prosperidade verdadeira. Existe um comportamento silencioso que enfraquece muitas pessoas sem que elas percebam. A necessidade de se justificar o tempo todo, explicar demais, defender cada decisão, tentar provar constantemente que está certo. A sabedoria de Provérbios mostra que o justo se mantém firme, enquanto o inseguro precisa se explicar. Quem se justifica demais, na verdade, está tentando validar a própria decisão através da aprovação dos outros. E isso revela insegurança. Porque quando você tem clareza, você não precisa convencer, você apenas sustenta sua posição. O problema é que a justificativa excessiva abre espaço para questionamentos, debates desnecessários e até manipulação. Quanto mais você explica, mais pontos você entrega para serem contestados. E isso enfraquece sua autoridade, tanto em relacionamentos quanto em decisões financeiras. O silêncio resolve isso de forma poderosa. Ele elimina a necessidade de explicar tudo. Você decide, age e segue, sem excesso de palavras, sem desgaste, sem tentar convencer quem não precisa ser convencido. E isso transmite algo muito forte: segurança. Outro ponto profundo: quem se justifica demais entra em um ciclo de desgaste mental. Precisa constantemente provar seu valor, explicar suas escolhas, responder opiniões. E isso consome energia que poderia estar sendo usada para crescer, produzir e avançar. Na vida financeira, isso é ainda mais evidente. Pessoas que não conseguem sustentar decisões acabam cedendo à pressão externa. Mudam planos, abandonam estratégias, entram em caminhos que não fazem sentido, tudo para evitar críticas ou julgamentos. O silêncio te liberta disso. Ele te ensina que nem toda decisão precisa ser explicada, nem toda escolha precisa ser entendida por todos. Você começa a agir com convicção interna, não com validação externa. Por fim, o silêncio constrói uma presença firme. Você fala menos, mas quando fala, tem peso. Você explica menos, mas quando se posiciona, é respeitado. E aqui está a chave: quem não precisa se justificar, transmite força, segurança e autoridade natural. No próximo nível, vamos aprofundar algo extremamente prático. Existe uma palavra simples, mas extremamente poderosa, que define quem prospera e quem se perde: não. E a maioria das pessoas tem dificuldade com ela. Por quê? Porque fala demais antes de pensar e se compromete antes de avaliar.
A sabedoria de Provérbios mostra que o prudente pensa antes de responder, e muitas vezes a melhor resposta é o silêncio seguido de um não firme. O problema é que muitos dizem sim por impulso, pressão ou necessidade de agradar. Não querem parecer rudes, não querem decepcionar, não querem se indispor. Mas cada sim errado gera um custo, e esse custo pode ser emocional, relacional e principalmente financeiro. O silêncio entra como um filtro. Ele te impede de responder imediatamente. Ele cria um espaço onde você pode pensar: isso faz sentido? Isso está alinhado? Isso vale a pena? E muitas vezes esse pequeno espaço já é suficiente para evitar um erro grande. Outro ponto profundo: o silêncio te ajuda a dizer não sem precisar justificar demais. Você não precisa criar histórias, desculpas ou explicações longas. Um não claro, direto e tranquilo é mais poderoso do que 1000 justificativas inseguras. Além disso, o silêncio te protege da culpa, porque quando você não responde na emoção, você decide com consciência. E quando a decisão é consciente, ela vem acompanhada de paz, não de arrependimento. Você entende que dizer não para o que não faz sentido é dizer sim para o que realmente importa. Na vida financeira, isso é decisivo. Você deixa de assumir dívidas desnecessárias, evita compromissos que não pode sustentar, não entra em negócios por pressão e não gasta para agradar os outros. Cada não bem colocado protege seu dinheiro, seu tempo e sua energia. O silêncio também te posiciona com firmeza. Pessoas percebem quando você não é facilmente influenciado, e isso gera respeito. Quem não sabe dizer não é constantemente pressionado, mas quem domina o silêncio escolhe quando, como e com quem se comprometer. Por fim, o silêncio te dá liberdade. Liberdade de escolher, de recusar, de decidir com clareza. E aqui está a chave. Quem aprende a dizer não no momento certo evita perdas que poderiam custar anos de esforço. Existe um padrão que se repete todos os dias. Alguém provoca, o outro reage e o conflito começa. E na maioria das vezes, isso poderia ser evitado com uma única decisão: não responder. A sabedoria de Provérbios já ensina que evitar contendas é honra, mas o tolo se envolve facilmente. A provocação só sobrevive quando encontra resposta. Sem resposta, ela perde força. Sem reação, ela perde continuidade. Mas quem não domina o silêncio sente a necessidade de reagir, de responder, se defender, revidar. E é exatamente aí que o ciclo começa. O problema é que cada reação tem um custo. Às vezes é emocional, às vezes relacional e muitas vezes até financeiro, porque conflitos geram desgaste, quebram conexões e desviam você do foco. E quem vive reagindo, vive distraído. O silêncio quebra esse ciclo de forma imediata. Ele interrompe a continuidade do conflito. Ele impede que a situação escale. E o mais interessante, muitas provocações são apenas testes e quando não encontram reação, simplesmente desaparecem. Outro ponto profundo: o silêncio preserva sua energia. Discutir, rebater, provar um ponto. Tudo isso consome tempo e mente, e essa energia poderia estar sendo usada para construir, crescer e avançar. Quem entende isso começa a escolher onde vale a pena se envolver. Além disso, o silêncio revela maturidade. Pessoas que não reagem a qualquer estímulo demonstram controle emocional e segurança interna. E isso gera respeito, porque nem todo mundo consegue manter postura diante de pressão. Na prática, isso muda tudo. Você para de responder mensagens desnecessárias, evita discussões inúteis, não entra em provocações e mantém sua direção intacta. E isso te mantém focado no que realmente importa, seus objetivos. Por fim, o silêncio te coloca acima do conflito. Você deixa de ser parte do problema e passa a ser alguém que não pode ser puxado para qualquer situação. E aqui está a chave.
quem não reage a provocações. Não perde tempo, não perde energia e não perde o foco da própria vida. Existe uma diferença clara entre viver no automático e viver com intenção. A maioria das pessoas reage, improvisa, fala sem pensar e decide no impulso. Mas quem aprende o silêncio começa a operar de outra forma, com estratégia, consciência e direção. A sabedoria de Provérbios mostra que os planos bem elaborados levam à fartura, e planejamento exige silêncio. O silêncio desacelera sua vida o suficiente para você pensar antes de agir. E isso muda tudo. Porque quando você pensa antes, você escolhe melhor. E quando escolhe melhor, seus resultados deixam de ser aleatórios e passam a ser construídos. Outro ponto profundo. O silêncio elimina ações desnecessárias. Muitas pessoas fazem demais, falam demais, se envolvem demais e acabam se desgastando sem produzir resultados reais. Já quem silencia, filtra. Só age no que faz sentido. Só se envolve no que agrega. Além disso, o silêncio te conecta com propósito. Você deixa de agir por impulso ou pressão externa e começa a agir por direção interna. Suas decisões passam a ter intenção clara, seja no trabalho, nas finanças ou nos relacionamentos. Na vida financeira, isso é transformador. Você para de gastar por emoção, para de entrar em oportunidades sem análise, para de seguir o fluxo dos outros. Cada decisão passa a ser pensada, calculada e alinhada com um objetivo maior. O silêncio também melhora seu timing. Nem tudo precisa ser feito agora. Nem toda oportunidade deve ser aproveitada imediatamente. Quem vive falando e reagindo entra no ritmo da urgência. Mas quem silencia, escolhe o momento certo de agir. Outro aspecto estratégico. O silêncio reduz erros, porque quanto mais consciente você está, menos impulsivo você é. E menos impulsividade significa menos arrependimento, menos prejuízo e mais consistência. Por fim, o silêncio transforma sua vida em algo intencional. Você deixa de viver no modo reação e passa a viver no modo construção. E aqui está a chave. Quem age com intenção, constrói resultados. Quem vive reagindo, apenas sobrevive. Existe algo que poucas pessoas entendem. Nem todo mundo precisa saber o que você está construindo. Principalmente quando se trata de dinheiro, crescimento e planos futuros. A sabedoria de Provérbios nos mostra que o prudente guarda o conhecimento. E isso inclui estratégias financeiras. Muitas pessoas começam bem, têm boas ideias, bons planos, mas falam cedo demais, compartilham com pessoas erradas, recebem opiniões negativas, absorvem dúvidas e, aos poucos, perdem clareza. O plano que era forte começa a enfraquecer. O problema não está apenas na opinião dos outros, está na influência que ela exerce. Nem todos têm a mesma visão, maturidade ou experiência. E quando você expõe seus planos, você se abre para conselhos que podem te desviar completamente do caminho. O silêncio resolve isso de forma estratégica. Ele cria um ambiente protegido para você pensar, planejar e executar sem interferência externa. Você constrói primeiro e só depois, se necessário, revela. Outro ponto importante. O silêncio evita comparações. Quando você fala sobre seus planos financeiros, automaticamente entra em um jogo de comparação. Quem está melhor, quem está mais avançado, quem está ganhando mais. E isso pode gerar ansiedade, pressa e decisões erradas. Além disso, o silêncio te protege de expectativas externas. Quando você anuncia o que vai fazer, cria uma pressão invisível para entregar resultados. E essa pressão pode te levar a decisões precipitadas, apenas para corresponder ao que foi dito. Na prática, isso muda completamente sua forma de construir riqueza. Você passa a agir com discrição, estratégia e consistência. Trabalha em silêncio, ajusta rotas sem exposição e cresce sem interferência.
Por fim, o silêncio te permite amadurecer seus planos até que estejam fortes o suficiente para suportar qualquer opinião. E aqui está a chave. Planos protegidos crescem mais fortes, duram mais e geram resultados mais sólidos. Existe um dos maiores inimigos da estabilidade financeira, e ele não está no dinheiro, está na emoção. Decisões tomadas no calor do momento quase sempre custam caro, e a sabedoria de Provérbios já alertava: quem se apressa erra o caminho. A emoção cria urgência. Você sente que precisa decidir agora, comprar agora, responder agora. Mas na maioria das vezes, essa urgência não é real. É apenas um impulso momentâneo, e quem não domina o silêncio acaba cedendo a essa pressão interna. O problema é que decisões emocionais ignoram lógica, planejamento e consequência. Você compra para aliviar, aceita para evitar desconforto, investe por empolgação e depois precisa lidar com os resultados dessas escolhas. O silêncio entra como um freio. Ele interrompe o impulso. Ele cria um espaço entre o desejo e a decisão. E esse espaço é onde a consciência volta a operar. É onde você deixa de sentir e começa a pensar. Outro ponto importante: o silêncio te ajuda a identificar a origem da decisão. Você começa a perceber se aquilo é necessidade real ou apenas emoção momentânea. E essa simples consciência já evita muitos erros. Na prática financeira, isso significa menos compras por impulso, menos decisões precipitadas, menos arrependimentos. Você passa a agir com clareza, não com ansiedade. E isso, ao longo do tempo, gera estabilidade e crescimento. Além disso, o silêncio fortalece sua disciplina. Cada vez que você segura um impulso, você se torna mais forte. E essa força se acumula, até o ponto em que você não é mais controlado pelas emoções. Crie a regra das 24 horas. Toda vez que surgir uma decisão emocional, comprar algo, aceitar um compromisso financeiro, investir ou gastar, não decida na hora. Fique em silêncio e espere 24 horas. Durante esse tempo, pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso? Isso está alinhado com meus objetivos? Eu tomaria essa decisão se estivesse completamente calmo? Na maioria das vezes, a resposta muda. Por fim, entenda isso: o silêncio não elimina emoções. Ele impede que elas governem suas decisões. E aqui está a chave: quem decide com calma, constrói com segurança. Existe uma diferença invisível entre quem gasta por impulso e quem investe com consciência. Essa diferença não está na renda, está na percepção de valor. E a sabedoria de Provérbios já nos mostra que o sábio busca entendimento, enquanto o tolo se satisfaz com aparências. Quando você vive no ruído, opiniões, redes sociais, comparações, estímulos constantes, sua percepção de valor é distorcida. Você começa a querer o que não precisa, a gastar para se sentir aceito e a confundir desejo com necessidade. O silêncio quebra esse ciclo. Ele te afasta do excesso de estímulos e te permite enxergar com clareza. Você começa a perguntar: isso realmente vale o que custa? Isso agrega ou apenas impressiona? Outro ponto profundo: o silêncio te reconecta com o essencial. Você deixa de buscar validação externa e passa a valorizar aquilo que realmente constrói sua vida: estabilidade, paz, crescimento, propósito. E isso muda completamente sua relação com o dinheiro. Na prática, isso reduz drasticamente desperdícios. Você para de gastar com coisas que não têm valor real para você. Para de seguir tendências sem sentido. Para de tomar decisões baseadas na vida dos outros. Além disso, o silêncio aumenta sua consciência financeira. Cada gasto passa a ser pensado. Cada escolha passa a ter um propósito. E isso cria um padrão de comportamento que naturalmente gera economia e crescimento. O silêncio também te ensina a valorizar o tempo. E quando você entende que tempo é mais valioso que dinheiro, suas decisões mudam.
você passa a investir em coisas que geram retorno real, não apenas satisfação momentânea. Outro aspecto poderoso: o silêncio te liberta da comparação. Você não precisa mais provar nada para ninguém. E isso elimina uma das maiores causas de gastos desnecessários, a necessidade de parecer. Por fim, o silêncio refina sua visão. Você passa a enxergar valor onde realmente existe e ignorar o que é apenas aparência. E aqui está a chave: quem entende valor, gasta melhor, investe melhor e vive com mais paz. No próximo nível, vamos entrar em algo extremamente estratégico. Existe uma regra pouco falada, mas extremamente poderosa: quem fala menos, controla mais a negociação. E isso não é teoria, é prática. A sabedoria de Provérbios já aponta que o homem prudente retém suas palavras. E isso, no mundo das decisões, é uma estratégia. A maioria das pessoas perde negociações, não por falta de capacidade, mas por falar demais. Explica demais, justifica demais, tenta convencer demais e nesse processo entrega informações valiosas que enfraquecem sua posição. O silêncio, por outro lado, cria tensão estratégica. Ele faz o outro lado falar mais, revelar mais, expor necessidades, limites e intenções. E quem tem mais informação tem mais poder de decisão. Outro ponto profundo: o silêncio demonstra controle emocional. Em qualquer negociação, seja um negócio, uma compra ou um acordo, quem parece mais calmo e menos urgente tem mais vantagem, porque urgência reduz poder, enquanto controle aumenta autoridade. Além disso, o silêncio te impede de aceitar menos do que merece. Muitas pessoas cedem rápido demais apenas para encerrar a conversa. Mas quem sabe se calar suporta o desconforto do momento. E isso abre espaço para melhores condições. Na prática, isso muda completamente seus resultados. Você começa a ouvir mais, falar menos, analisar melhor e responder com precisão. E isso aumenta sua capacidade de negociar valores, prazos e condições com muito mais segurança. O silêncio também te protege de armadilhas. Muitas propostas parecem boas no início, mas escondem detalhes que só aparecem quando você escuta com atenção. Quem fala demais perde esses sinais. Quem observa em silêncio percebe. Outro aspecto estratégico: o silêncio cria respeito. Ele mostra que você não está desesperado, que não precisa fechar a qualquer custo. E isso muda a forma como as pessoas lidam com você. Use a técnica do silêncio após proposta. Quando alguém fizer uma proposta, preço, condição, acordo, não responda imediatamente. Fique em silêncio por alguns segundos. Esse pequeno silêncio pressiona o outro a justificar melhor. Pode fazer a pessoa melhorar a oferta. Mostra que você está analisando, não reagindo. Parece simples, mas é extremamente poderoso. Por fim, entenda isso: o silêncio não é vazio, é posicionamento estratégico. E aqui está a chave: quem domina o silêncio em negociações conquista melhores resultados com menos esforço. Perfeito. Agora entramos em um ponto que sustenta tudo o que foi construído até aqui, porque sem isso, nenhuma conquista se mantém. Existe algo que muitas pessoas buscam fora, mas que só pode ser construído dentro: paz. E o que poucos percebem é que grande parte da ansiedade, do desgaste e da inquietação nasce do excesso. Excesso de fala, de informação, de reação. A sabedoria de Provérbios mostra que o coração tranquilo é vida para o corpo, e isso começa no controle interno. Quando você fala demais, você se envolve demais, absorve opiniões, entra em conflitos, reage a tudo. E isso gera um estado constante de agitação. Sua mente não descansa, sua energia se dispersa.
E com o tempo, isso afeta suas decisões e sua estabilidade emocional. O silêncio quebra esse ciclo. Ele cria um espaço de calma, um lugar onde você não precisa responder tudo, nem reagir a tudo. Você começa a selecionar o que merece sua atenção, e isso reduz drasticamente o desgaste mental. Outro ponto profundo: o silêncio organiza seus pensamentos. Quando você reduz o ruído externo, sua mente começa a se alinhar. Ideias ficam mais claras, decisões mais firmes e emoções mais equilibradas. Isso gera uma sensação de controle interno muito forte. Além disso, o silêncio te ajuda a lidar melhor com situações difíceis. Em vez de reagir com ansiedade ou impulso, você observa, respira e decide com calma. E isso evita arrependimentos e preserva sua estabilidade. Na vida financeira, isso é essencial, porque muitas decisões erradas são tomadas em momentos de ansiedade. Gastos impulsivos, investimentos mal pensados, escolhas precipitadas. Tudo isso nasce de um estado interno desorganizado. O silêncio também te desconecta da comparação constante. Você deixa de olhar para a vida dos outros e passa a focar na sua. E isso reduz frustração, ansiedade e sensação de atraso. Crie o ritual do silêncio de 10 minutos por dia. Sem celular, sem conversa, sem distrações. Apenas você e seus pensamentos. Use esse tempo para organizar ideias, refletir sobre decisões, observar suas emoções. Esse simples hábito, com o tempo, vai trazer clareza, paz e direção. Por fim, o silêncio não apenas te acalma, ele te fortalece. Ele te coloca em um estado onde você decide melhor, reage menos e vive com mais equilíbrio. E aqui está a chave. Quem tem paz interior não toma decisões desesperadas. Depois de tudo que foi construído, uma verdade se torna clara. O silêncio não é o fim, é o caminho para a sabedoria. E dentro da visão de Provérbios, a sabedoria é apresentada como algo mais valioso do que ouro, prata ou qualquer riqueza material. Isso muda completamente a perspectiva, porque o objetivo não é apenas falar menos, é entender mais, discernir melhor e viver com direção. E isso só acontece quando existe espaço interno, e esse espaço nasce no silêncio. A maioria das pessoas busca respostas rápidas, opiniões prontas e decisões imediatas. Mas a sabedoria não se manifesta no barulho. Ela se revela na pausa, na reflexão, na observação. Quem vive no ruído, vive na superfície. Quem silencia, acessa a profundidade. O silêncio te ensina a pensar antes de agir, a sentir antes de reagir, a analisar antes de decidir. E isso, ao longo do tempo, constrói algo extremamente valioso: discernimento constante. Você começa a acertar mais, não por sorte, mas por clareza. Outro ponto profundo: a sabedoria protege. Ela evita erros, reduz perdas, direciona escolhas e antecipa consequências. E tudo isso impacta diretamente sua vida financeira, emocional e espiritual. Quem é sábio não precisa correr atrás do prejuízo, porque evita criá-lo. Além disso, o silêncio te torna ensinável. Quem fala demais não aprende, mas quem observa, escuta e reflete, cresce continuamente. E esse crescimento constante é o que sustenta resultados duradouros. Na prática, isso transforma sua vida em todos os níveis. Você passa a tomar decisões melhores, construir relacionamentos mais saudáveis, administrar melhor seus recursos e viver com mais equilíbrio. Tudo começa a fluir com mais clareza. Adote o princípio do pensar 3 vezes antes de falar ou decidir. Antes de qualquer decisão importante, pergunte: isso é necessário? Isso é sábio? Isso está alinhado com o futuro que quero construir? Se uma dessas respostas for não, espere, silencie, reavalie. Por fim, entenda isso com profundidade. O silêncio não te limita. Ele te eleva, ele não te esconde, ele te prepara, ele não te atrasa, ele te posiciona. E aqui está a chave final de tudo. Quem aprende a viver em silêncio
passa a viver com sabedoria. E quem vive com sabedoria constrói uma vida próspera, estável e em paz. Se chegamos até aqui, você já percebeu que o silêncio não é apenas ausência de fala, é uma força estratégica, emocional e financeira. Ele é capaz de preservar energia, proteger planos, fortalecer disciplina e revelar oportunidades que a maioria das pessoas nunca enxerga. O silêncio é a base da sabedoria de Provérbios. O prudente guarda o conhecimento, o tolo fala sem pensar. Cada lição que exploramos mostra que quem domina o silêncio domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo controla suas decisões, evita armadilhas, protege seus recursos e constrói uma vida sustentável. O silêncio gera foco e clareza, porque te tira do ruído do mundo e te coloca no centro do que realmente importa. Na vida financeira, isso significa agir com estratégia, não com impulso, negociar com firmeza, não com pressa, investir com visão, não com emoção. O silêncio permite observar, planejar e executar de forma precisa. Ele te mantém fora de ciclos destrutivos e dentro de padrões consistentes de crescimento. No aspecto emocional, o silêncio preserva sua paz. Ele evita conflitos desnecessários, impede desgaste com pessoas tóxicas e te ensina a lidar com emoções antes de reagir. Quem fala demais perde energia, quem silencia acumula força. Essa força é invisível, mas poderosa, porque sustenta cada decisão que você toma. O silêncio também fortalece sua autoridade e reputação. Ele não precisa de aplausos ou aprovação. Ele constrói respeito por ações, consistência e presença estratégica. Quem silencia não apenas sobrevive, ele influencia, lidera e conquista espaço sem desgaste desnecessário. E, finalmente, o silêncio cria liberdade. Liberdade de pensar, de agir, de decidir sem pressa, sem ansiedade, sem pressão externa. Liberdade de crescer internamente antes de se expor. De amadurecer seus planos antes de compartilhá-los, de acumular experiência, clareza e discernimento antes de se comprometer com resultados. O segredo é simples, mas profundo. Falar menos, observar mais, agir com propósito e proteger sua energia. Quem aplica essas 30 chaves de Salomão não apenas encontra tranquilidade e paz interior, encontra também um caminho consistente para a prosperidade duradoura, relacionamentos saudáveis e decisões estratégicas. O silêncio deixa de ser apenas uma atitude e se torna um estilo de vida que transforma tudo ao seu redor.